Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que todos vocês estejam bem. Estou ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou trazer um assunto muito bacana para todos vocês, um assunto interessante, tá? Que diz muito respeito, né? ah, ao grande conhecimento da humanidade aqui, trazida, né, pela espiritualidade da luz desde os tempos imemoriais, né? Nós sabemos que a história de todas as nações, de todos os povos, a história de todas as tradições, culturas, costumes diferentes permeiam desde épocas remotas, né, até os dias de hoje. A espiritualidade da luz sempre contribuiu para trazer muitos conhecimentos para a humanidade. E qual era a intenção? Né? Alavancar, contribuir para com o conhecimento e o progresso, né, da raça humana. Então, desde os primórdios, desde os tempos mais imemoriais, tá? O ser humano se viu envolvido em questões espirituais. Tá? Então, assim, o ser humano, desde o início, né, de sua caminhada evolutiva, sempre esteve envolto, né, sobre questões de conhecimento que foram trazidos por ancestrais. Tá? Então, a espiritualidade da luz conseguiu, então, intuir, né, usar vários médiuns, tá, para trazer muitos conhecimentos importantes, tá, a todos estes povos antigos e primitivos. Né? Por exemplo, nós podemos citar, né, entre os povos antigos aqui do planeta Terra, que remontam à antiguidade, né? Podemos citar, por exemplo, a civilização chinesa, a civilização egípcia, a civilização grega, romana, a civilização, né, inca, maia, asteca, a civilização africana, a civilização, por exemplo, da Oceania, das Américas, da Europa, da Ásia, da Antártida, dos países escandinavos, né? Enfim. Mas existiram também, né, muitos povos antigos, primitivos, né, que datam de eras incompreensíveis para nós, porque a história não nos conta tudo. Né? Então, a história da humanidade precisava ser recontada. Né? A história da humanidade precisa ser reeditada, reescrita e recontada. Né? Porque muitas coisas foram adulteradas, muitas coisas foram perdidas, muitas informações da história da humanidade, além de terem sido distorcidas, ocultadas, removidas, né, foram também manipuladas. Né? E muitas outras informações foram mantidas. Mas houve muitas distorções, principalmente de interpretação, né? E de tempos em tempos, de geração após geração, muitos detalhes foram perdidos, removidos e também modificados. Tá? Mas entre essas civilizações antigas e primitivas, também se destacam as civilizações da Suméria, da Atlântida, Lemúria, né? Os Olmecas, né?
civilizações desconhecidas da humanidade. Então, existiram civilizações antiquíssimas, desconhecidas do povo, porque foram perdidas no tempo, tá? Mas, durante toda esta trajetória, né, as civilizações deixaram, né, seus conhecimentos, né? E toda esta preciosidade, né, foi encontrada através de achados arqueológicos, né? E através de muitos utensílios, escavações, objetos sagrados, né? Através também de muito estudo por profissionais da área, né? Foi possível encontrar, né, além de papiros, preciosidades, né, tesouros, joias, também outros achados arqueológicos importantes, como muitas tábuas ou tabuletas, livros, indícios de civilizações perdidas, né, como, por exemplo, né, monumentos, artefatos e obras da antiguidade. Né? De uma certa forma, a espiritualidade da luz está auxiliando neste processo de descoberta, tá? Porque se faz necessário. Tá? Muitas revelações estão sendo feitas, né, de várias formas. Deus está permitindo e autorizando, né, este evento histórico, né, em plena transição planetária. Então estão reencarnando neste momento em nosso planeta muitos espíritos de eras e épocas da antiguidade, tá? Então, a missão de muitos destes espíritos mais evoluídos, né, é alavancar o progresso da humanidade. Então, muitos espíritos de escola, espíritos de luz, espíritos evoluídos, iluminados e espíritos com uma bagagem muito rica, ampla, estão retornando ao planeta Terra, encarnando novamente, para cooperar, né, contribuir e auxiliar no progresso da humanidade. E muitos destes espíritos evoluídos estão reencarnando em várias áreas, né? Muitos estão reencarnando como médiums, outros como profissionais de outras áreas atribuídas à ciência, área da saúde, tecnologia, área empresarial, né? Em todos os setores possíveis, tá? Mas esses espíritos mais evoluídos estão reencarnando com o intuito de auxiliar no progresso da humanidade. Mas todo o conhecimento do passado foi transmitido por muitos médiuns que nestas épocas remotas eram chamados de profetas, sacerdotes, monges, sábios, videntes, pitonisas, enfim, todos eles tinham mediunidade e alguns deles a mediunidade de vidência, clarividência, de cura, né? Todos estes médiuns que estavam inseridos em departamentos diferentes, né, carregavam, né, consigo várias faculdades mediúnicas. Né? E isto aconteceu durante toda a época da humanidade, até os dias de hoje. Todo este conhecimento compartilhado faz parte de um grande compêndio da história humana aqui no nosso planeta. Tá? Então, a história da humanidade aqui no nosso planeta, né, traz
muitas informações importantes que devemos saber filtrar muito bem e compreender, porque houve uma ascensão, mesmo que muitos indivíduos, né, ainda endividados, perpetuassem, né, aqui no planeta Terra, muitos trabalhos, né, que prejudicassem, né, a evolução da humanidade. Mesmo assim, a humanidade, através de sua evolução, foi então realizando tarefas e trabalhos novos, e mesmo parecendo que nada mudou, que nada evoluiu, sim, né, alcançamos um progresso importante, tá? Nós evoluímos em vários aspectos e vários quesitos, apesar de não parecer tanto, porque as trevas sempre interferindo e planejando atrapalhar os planos da luz, prejudicar, né, os homens, né, através de guerras, batalhas, contendas, conflitos, lutas, desarmonias, crimes, enfim. Parece que nada mudou, mas na verdade mudou sim, né? A única coisa que podemos, por exemplo, justificar, né, é que a luz está mostrando a verdade de uma forma mais ostensiva, né? Então a luz mostra toda a verdade, então estamos enxergando mais, tá? Mas a humanidade, ela evoluiu sim, não somente, né, em sua espécie, né? Porque a raça humana, ela vem evoluindo de forma gradativa, né? Está passando também por um processo de transformação importante, né, em seu DNA, ou seja, o código genético do ser humano está sofrendo modificações importantes. Mas a história, mesmo tendo se repetido muitas vezes, mesmo assim, ela mostra nuances de progresso. Mesmo que lento, né, mesmo que pífio, mas mostra. Me perdoem. Ocorre que parece que nada mudou, né, porque ainda constatamos, né, muitos conflitos, guerras, crimes. Ainda presenciamos muitas coisas ruins aqui em nosso planeta, porque as trevas nunca desistem. Então as trevas estão sempre tentando atrapalhar, né, e atrasar os planos da luz. Mas muitas coisas foram diminuindo com o passar dos tempos. Por exemplo, hoje em dia não se queimam mais médiuns vivos na fogueira. Tá? Então, assim, muitas coisas mudaram. Tá? Ocorre que aquilo que vemos hoje, que parece ser negativo, é porque hoje é mostrado de uma forma mais explícita. Tá? Então, vemos também muitas coisas positivas acontecendo. Tá? A grande maioria tende a se concentrar nas coisas negativas, né? E esquece das coisas positivas. Então, analisando do ponto de vista positivo, podemos concluir que muitas coisas melhoraram, né? Não somente do ponto de vista da ciência, tecnologia, na área da saúde, na área empresarial, tá? Mas também do ponto de vista espiritual, muitas coisas foram se modificando e melhorando. Veja, por exemplo, tá? Que as verdades reveladas pela espiritualidade da luz, hoje, elas são mais impactantes, são mais ostensivas. Tá? Antigamente, a espiritualidade da luz também trazia muitas revelações importantes, mas naquela época foi necessário trazer
revelações de um certo tipo de caráter importante para a época, e hoje a espiritualidade da luz se concentra em trazer mais novas verdades, né, com um objetivo e um propósito diferente. Mas, desde sempre, a espiritualidade da luz vem trazendo revelações, verdades do universo, né, de Deus, né, enfim, de toda a realidade cósmica universal, né? Porém, a espiritualidade da luz veio de forma gradativa, em doses homeopáticas, trazendo novas verdades através de vários médiuns nas mais diversas religiões diferentes, tá? E a espiritualidade da luz trouxe muitas revelações que foram redigidas, foram escritas, né, por muitos religiosos, e estes médiuns conseguiram, então, registrar, né, estas comunicações através de muitas obras e livros. Tá? Então, por exemplo, vemos que uma das obras mais antigas escritas aqui, né, em nosso mundo são várias, porque assim existe detalhes importantes a serem estudados ainda quanto às datas. Mas, por exemplo, né, as tabuletas ou tábuas de esmeralda, né, escritas por Tote, o oráculo, o I Ching, né, escrito por Fu Xi, a epopeia de Gilgamesh, né, Atrahasis, né, o romance também conhecido como Mahabharata, né, da qual, né, existe um trecho muito conhecido, né, que é o Bhagavad Gita, incluso, né, neste conto épico, né, um dos poemas mais conhecidos da religião hindu, né. Enfim, existem muitas obras antiquíssimas, né, e outras redigidas ainda numa linguagem primitiva, conhecida como cuneiforme, mas se estas informações foram trazidas em um lado de um continente, do outro lado do continente também as informações foram sendo processadas, né? Então, não sabemos ao certo, com exatidão, né, a obra mais antiga, né? Mas podemos vislumbrar um pouco quais são as obras mais antigas, né? Se por um lado os sumérios, os atlantes ou lemurianos são considerados os povos mais antigos, né? Por outro lado, a civilização chinesa também foi considerada, né, por Emmanuel, na obra de Chico Xavier intitulada A Caminho da Luz, como a árvore genealógica mais antiga do planeta Terra, que ainda perdura até hoje. Tá? Mas, como eu disse para vocês, né, existiram ainda outras civilizações antigas, né, como os Olmecas e muitas outras, tá? Que ainda pairam no imaginário do ser humano, né? Estas informações serão trazidas pela espiritualidade da luz, porque no momento certo, na hora certa, todas estas informações serão trazidas ao nosso conhecimento. Tá? Então, existem, por exemplo, médiuns da luz, trabalhadores da luz, não somente no campo religioso, ou no campo da espiritualidade, ou no campo do universalismo, mas também existem no campo, né, da tecnologia, da ciência, da arqueologia, na área da saúde, na área empresarial, né, na área da administração ou do negócio, né, na área da segurança pública. Enfim, existem vários enviados de Deus, emissários da luz, espalhados em todas as profissões para trazer o novo, trazer novas verdades.
para o progresso da humanidade. Então, a espiritualidade da luz está trazendo estas novas revelações através destes médiuns, destes meios ou canais, né? Mas a espiritualidade da luz, há muito tempo atrás, já tinha dado passos iniciais, trazendo muitas informações importantes através de várias fontes, né? E nosso grande mestre Jesus, né? Ele enviou muitos emissários aqui em nosso planeta Terra, né? Então foi Jesus quem preparou a vinda de muitos mestres aqui em nosso planeta, como foi dito nesta obra, A Caminho da Luz, por Emmanuel, através de Chico Xavier. Jesus enviou, né, muitos mestres aqui, né, em nosso planeta, né? Entre eles Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, né? Zoroastro Zaratustra, né? E tinha muitos outros, né? Krishna, né? Akhenaton, Antúlio, Maomé e muitos outros espíritos evoluidíssimos, né? Depois, em uma época mais contemporânea e moderna, né? A gente conseguiu também, por exemplo, presenciar, né, a vinda aí de Paramahansa Yogananda, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Allan Kardec, né? Gibran Khalil Gibran, né? Divaldo Pereira Franco, agora mais recentemente Pedro Augusto, né? E um pouquinho mais para trás, né? Nostradamus, os antigos profetas também, né? Ezequiel, Isaías, Malaquias, enfim. Estou dizendo do ponto de vista aqui, quanto ao pensamento, né? E costume ocidental, porque no Oriente vieram outros grandes mestres, né? Como nós estamos no Ocidente, a gente acaba citando, né, estes modelos de referência, estes exemplos aqui no Ocidente. Mas e no Oriente? Né? Além de Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Lao Tzu, né? Como citei, Zoroastro Zaratustra, né? Tiveram outros também, né? A Kuan Yin, Chuang-Tzu, Lietzu, Mentsu, Masaharu Taniguchi, o Buda Mi-le Foxi, além de Takuan, Dogen e muitos outros, né? Bodhidharma, enfim, vieram muitos enviados, né, de Deus, enviados da luz, e Jesus preparou, né, o caminho de todos eles. Todos estes mestres vieram espalhar as sementes crísticas, né? O próprio pai de Jesus, José, né, conhecido como Saint Germain, que é o mestre ascensionado, teve, né, um papel importantíssimo, né? Assim como muitos outros, né? Maria Madalena, que é a mestra nada, né? A Humoria, que foi o rei mago Baltazar, tá? Lanto, que foi o imperador amarelo, Huang Ti. Enfim, todos estes mestres e outros mestres que vieram de várias tradições diferentes, costumes, culturas e países diferentes, precisaram se saturar de todo o conhecimento para trazer verdades novas e verdades crísticas. Então, todos estes mestres ascensionados prepararam o solo para a vinda de Jesus. Tá?
todo o conhecimento deixado por estes grandes mestres, né, de todas as tradições e culturas diferentes, mesmo que trazendo uma verdade de uma forma diferente, no fundo, na essência, a realidade é a mesma, tá? Então, as religiões diferentes, elas foram necessárias para que alguns povos diferentes, de culturas e tradições diferentes, conseguissem, então, se conectar com a divindade, né? Com Deus. Mas as religiões, elas foram uma criação do homem. Tá? Nem Deus e nem os mestres ascensionados que encarnaram neste planeta criaram as religiões. As religiões foram uma criação do homem que, após, né, a partida ou o desencarne de seus mestres, ele sentiu a necessidade de se criar uma religião. Tá? Algumas pessoas precisam das religiões para evoluírem, outros não. Tá? As religiões têm a sua importância, né? Porque Deus está nas religiões e a espiritualidade da luz também estão nas religiões. Tá? O problema não são as religiões, mas sim os homens e líderes religiosos que fazem o que fazem com as religiões, ou seja, distorcem os ensinamentos, mal interpretam os ensinamentos, corrompem os ensinamentos, né? Desvirtuam certos ensinamentos. Mas estas obras que foram ditadas por espíritos da luz ainda perduram nos dias de hoje e trazem uma riqueza muito grande de conhecimentos. Mas será que o homem, o ser humano, está preparado para codificar de forma correta estes ensinamentos? Será que o homem, que é um espírito encarnado, está em condições de interpretar de forma correta as mensagens deixadas pela espiritualidade da luz? Será que todos os livros que foram publicados, editados, será que todos eles estão trazendo e manifestando a verdade? Ou será que alguns livros manipulam ou manipularam a verdade com o intuito de desviar o homem do caminho correto? Então, estas questões são importantes para que possamos pensar, meditar e refletir, porque existem obras e livros sagrados preciosíssimos, importantíssimos para a aquisição, né, da nossa evolução espiritual. Né? E existem outros livros que não foram inspirados pela luz, mas foram inspirados pelas trevas. Então temos que tomar um certo cuidado. Tá? Mas existem muitos livros, muitas obras importantes que foram inspirados pela espiritualidade da luz, tá? Mas que é necessário uma conexão, uma sintonia, uma afinidade muito forte com Deus para saber interpretar, tá? E lendo apenas uma página, fazer daquela página um outro livro inteiro. Ou seja, além de compreender tudo aquilo que está sendo dito naquela página, tá? Ter a capacidade de codificar, interpretar e também de fazer daquela página um livro de explicações. Quem tem conexão, afinidade e sintonia com Deus de forma muito potente, e quem tem uma expansão de consciência um pouco maior e um despertar espiritual, consegue ter uma visão mais ampliada e consegue compreender em profundidade. Para que isto ocorra, é necessário remover do espírito tudo aquilo que é pernicioso, todos os vícios
nefastos, tudo aquilo que corrompe, né, e prejudica o espírito. E acrescentar as virtudes e qualidades do espírito. Tá? Então, é necessário que se remova do próprio espírito todo ódio, fúria, raiva, mágoa, agressividade, tudo aquilo que é pernicioso, nefasto e maligno para o espírito. E é necessário que se substitua, né, por qualidades e virtudes morais do próprio espírito, como o amor, o perdão, a indulgência, a compreensão, a fraternidade, solidariedade, generosidade, afeição, caridade, enfim. Desta forma, elevando o padrão moral e o padrão espiritual, é possível estabelecer uma conexão mais profunda com Deus. Desta forma, estabelecendo uma conexão mais poderosa com Deus, através da reforma íntima, é possível que, através do estudo e do conhecimento obtido, as escamas dos olhos sejam retiradas e este médium consiga enxergar numa potência maior. Porque sem as paixões terrenas e os vícios nefastos do espírito, o médium consegue, então, erradicar de si toda esta influência nefasta e esteja mais próximo, né, da verdadeira visão e consiga enxergar mais, porque se está mais próximo da luz. Tá? Dessa forma, os espíritos benfeitores, a espiritualidade da luz, também oferecerá o seu concurso e ajudará estes médiuns que se propõem, né, a estudar, se esforçam para melhorar. Né? Então, o conhecimento obtido através de civilizações antigas, né, elas trazem muitos códigos, muitas informações, muitos ensinamentos que foram passados pela espiritualidade da luz com o intuito de despertar espiritualmente os homens aqui. Né? Então, existem várias ciências diferentes. Por exemplo, assim como existe a matemática, existe a física, existe a química, a biologia. Tá? Por exemplo, um profissional da área da saúde estuda, além de anatomia, fisiologia, cinesiologia, histologia, biomecânica, morfologia, enfim, existem várias ciências diferentes. Tá? Astronomia, astrologia, os oráculos, eles trazem também uma ciência muito antiga de povos primitivos que foram intuídos pela espiritualidade da luz. Tá? Todas as ciências carregam códigos, né, de sabedoria oriundas de outros planetas e de outras localizações no universo. Tá? Por exemplo, existe a numerologia, quiromancia, grafologia, fisionomia, astrologia. Dentro do esoterismo, do ocultismo e misticismo, existem conteúdos edificantes e benéficos. Basta saber filtrar, procurar, compreender e interpretar de forma correta, porque as trevas podem inspirar os homens em todas as áreas, em todas as ciências, em todos os departamentos. Assim como a luz pode também ajudar os homens
através das ciências e de outros departamentos, né? Então, sempre existirá o concurso e a ajuda da luz e também a interferência das trevas. Então, nós precisamos saber discernir, diferenciar o que é bom e o que é ruim. Tá? Então, o conhecimento adquirido é a arma mais, não diria a arma mais poderosa, mas o conhecimento obtido, né, é uma ferramenta, né, mais impactante que tem, porque através do conhecimento poderemos adquirir, né, muitos subsídios favoráveis ou não. Através do conhecimento, você pode alcançar o sucesso ou atrair um infortúnio, né? As escolhas definem destinos. O que você fará com o seu conhecimento obtido? Entende? O conhecimento seria assim uma espécie de arma poderosa, né? Ou ferramenta poderosa, né? Eu diria que também é uma ferramenta preponderante, impactante, porque o conhecimento liberta, o conhecimento pode fazer com que o indivíduo busque muitas alternativas, né? E consiga, por exemplo, né, tecer o seu próprio destino. Mas o conhecimento em mãos erradas, né, o conhecimento usado sem sabedoria, pode levar também a um infortúnio, né, a consequências nefastas. Então, conhecimento é importantíssimo. Não basta ter somente inteligência para entender aquilo que se estuda e para colocar em prática todo este conhecimento. É preciso ter sabedoria, tá? Muitos são inteligentes, mas não são sábios, tá? Então, é isso que eu gostaria de trazer, né, para todos vocês, tá? Os conhecimentos, eles podem ser usados, né, de duas formas, para o bem ou para o mal. De que lado você está? Do lado da luz ou do lado das trevas? Né? Toda ferramenta tem a sua importância. Né? Existem aqueles que usam, por exemplo, a internet para o bem, para propagar o bem, e aqueles que usam a internet para fazer o mal, propagar o mal. Na vida, tudo é uma questão de escolhas, né? E aqui neste planeta, ainda como reina a dualidade, né? Estes dois polos, né? O yin e o yang, né? O bem e o mal, né? Então, ainda presenciaremos, né, muitas histórias, muitos eventos nestes dois sentidos, né? Parece que é um estranho paradoxo, né? Mas a dualidade, mesmo que seja análoga ou dicotômica, paradoxal, ela pode também, né, revelar, né, um, algo assim importante, né, algo assim necessário, né, para que as pessoas, né, através deste divisor de águas, consigam encontrar o equilíbrio, né, e também, né, encontrar a unicidade, né, porque não se pode servir a dois deuses, né? Então, ou se está na luz ou se está nas trevas, tá? Então, é necessário
esta unicidade. Basta que nos posicionemos, tá? Se nós viemos da fonte divina, se nós viemos de Deus, tá? Devemos buscar esta unicidade com Deus, tá? O livre-arbítrio é para todos, mas devemos, por exemplo, entender que existe uma lei de causa e efeito e que, mesmo que a semeadura seja livre, a colheita é obrigatória, né? Então, tudo são escolhas, né? Existem, então, né, uma via de duas mãos, né? A faca de dois gumes, mas escolhas precisam ser feitas de forma sábia, porque neste mundo dual, a separação do joio e do trigo ocorre. E sabemos que para estabelecermos uma conexão com Deus, é preciso buscar a unicidade, porque se Deus está em tudo, se une a tudo, porque Deus não é separação, então concluímos que a dualidade é uma grande armadilha, tá? Porque se Deus está em tudo e tudo está em Deus, devemos estar então unos em Deus. A separação nos afasta de Deus. Religiões diferentes afastam os fiéis e seus adeptos, tá? Porque cada um acredita professar uma fé diferente e cada um acredita que sua fé é a mais verdadeira. Então, somente um exemplo, né? Muitos religiosos fanáticos se separam de outros por acreditarem em suas crenças, e estas crenças limitantes e a visão estreita de espiritualidade faz com que muitos homens se distanciem e se separem. E Deus não é separação, Deus é união, né? Então devemos entender que estas polaridades duais precisam se fundir, se complementar, porque dentro do yin tem um pouco do yang e dentro do yang tem um pouco do yin. Então é necessário que possamos nos fundir sem com isto perder nossa individualidade, né? Mas que possamos nos reintegrar, nos unir, porque Deus é união, não é separação. Todo conhecimento deixado reverbera uma verdade. Todo conhecimento, por mais diferente que seja, por exemplo, a Bíblia, os livros espíritas, os livros espiritualistas, livros sobre esoterismo, misticismo, ocultismo, livros sobre oráculos, livros sobre filosofia ocidental, filosofia oriental, livros sobre universalismo, livros sobre extraterrestres, livros sobre ciências, biologia, física, física quântica, enfim. Todo conhecimento, ele revela uma verdade de uma forma diferente, como os idiomas diferentes, as línguas diferentes, tá? Por exemplo, na área da fisioterapia, existem várias especialidades diferentes, como na área da medicina. Cada especialidade diferente é importante e vai tratar de uma forma diferente o corpo do paciente. Cada conhecimento diferente
vai auxiliar de uma forma diferente aquele indivíduo, como se fosse uma especialidade diferente. Porque Deus está em tudo, Deus se revela em tudo. Deus pode se revelar na matemática, na química, na física, na biologia, na ciência. Deus pode se revelar na religião, na espiritualidade. Em todas as ciências existentes, Deus está em tudo. Deus está no macrocosmo, no microcosmo. Deus está no plano físico, no plano espiritual. Deus está dentro, está fora. Deus está em tudo. Deus está dentro de nós, fora de nós, em todos os seres vivos, em todos os seres sencientes, tá? No plano físico, espiritual, e todos os universos existentes ao mesmo tempo. Então, Deus está em tudo, está dentro de nós. Então, Deus se revela de formas infinitas. Então, cada conhecimento é importante. Nós só não devemos nos tornar fanáticos, porque o fanatismo é uma porta aberta para obsessões complexas, tá? O fanatismo, o radicalismo, o extremismo, né, acabam atraindo, né, energias trevosas. Então, é necessário tomarmos cuidado. Nós não podemos ser fanáticos e nem alimentar preconceito, racismo, nenhum tipo de preconceito, discriminação ou racismo, né? Nós temos que respeitar, abraçar tudo. Claro, com certeza, abraçar tudo no sentido de não ter preconceito nenhum, mas sempre absorvendo o que é útil e descartando o que é inútil, acrescentando o que é unicamente o nosso eu mesmo. Então, é importante estudarmos bastante, termos acesso a vários tipos de conhecimentos, porque Deus se revela em cada conhecimento diferente. Não podemos julgar, condenar, criticar, sentenciar, né, e desqualificar ou desmerecer um conhecimento diferente sem conhecer antes, ter a compreensão. Devemos respeitar todo conhecimento obtido, toda ciência diferente devemos respeitar, porque em outros planetas, em outras orbes, em outras dimensões, em outros planos, né, nos universos existentes, existem conhecimentos incompreensíveis para nós, existem formas de vida diferentes de nós, além de espíritos, existem outras formas de vida inteligente que não são espíritos, tá? Existem moradas no universo que não se constituem em planetas, mas moradas incompreensíveis para a nossa mente humana, onde espíritos e outras formas de vida inteligente abrigam e moram. Então, o preconceito, a discriminação ou racismo são atributos de uma mente doentia que ainda está presa em suas limitações, tá? Então, é isto. Devemos usar com sabedoria todo o conhecimento obtido, tá? Desde as épocas imemoriais até os dias de hoje, toda leitura, todo conhecimento é importante quando a gente consegue, né, usar de uma forma positiva todo aquele conhecimento obtido, né? Imagine a riqueza de conhecimentos de civilizações antigas, né, deste planeta, que trouxeram muitas verdades e revelações da espiritualidade da luz de uma forma diferente, né? Porque a escrita era diferente, a tradição, o costume, o idioma, a língua eram diferentes. Povos, etnias, tribos, nações, culturas, tradições diferentes. E se vocês observarem as tradições, culturas, costumes de povos diferentes, são lindíssimos, né? São riquíssimos. Então, devemos preservar
compreender e respeitar, né, estas diferenças, porque a obra de Deus, ela é infinita, eterna, e Deus usa todo o seu poder criativo para criar esta multidiversidade de coisas, nesta multipluralidade de existências, nesta multidimensionalidade universal. Então, vamos pensar um pouco mais aí, né? E respeitar todos os conhecimentos diferentes, porque cada conhecimento diferente, cada linguagem diferente, revela uma verdade diferente. Então a gente deve ter a mente aberta para interpretar de forma correta estas revelações e estes ensinamentos, porque a espiritualidade da luz não pensando ou querendo privilegiar determinado povo, nação ou país, trouxe muitas revelações e ensinamentos a todos os povos de várias nações diferentes, tradições e culturas diferentes. Através da permissão e autorização de Deus, a espiritualidade da luz trouxe ensinamentos e revelações da espiritualidade sobre Deus, sobre os universos, sobre essas realidades cósmicas e universais a todos os povos, a todas as nações, tradições e culturas diferentes, de uma forma diferente, tentando se adaptar, se adequar à cultura e tradição daquele povo diferente, tá? Então, seria, por exemplo, idiotice brigar por pensamentos diferentes, por religiões diferentes, por exemplo, tá? Tá bom? É isso que eu gostaria de dizer para todos vocês, tá? Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o próximo vídeo. Gratidão imensa.